Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Estou aqui, né? Sou o Flávio, professor aí de vocês da disciplina de Sistemas Operacionais, e nós estamos aqui para fazer aquele aulão de tira dúvidas, né? Aquela aulão onde a gente vai passar aqui, né? Vamos falar assim, um resumão de tudo que foi visto. E quero fazer nessa aula o seguinte: quero fazer uma prática, né? Eu vi que vocês lá na disciplina foi comentado que a gente teria uma prática, então eu preparei aqui uma prática onde a gente vai usar uma virtualização para trabalhar esse assunto, tá certo? Então, vamos lá, vamos só dar uma revisada aqui no que é, né, esse conteúdo, né, de sistemas operacionais. Então, ele fala, né, do sistema operacional. Eu pus aqui um material aqui só para a gente acompanhar aqui momentaneamente. Mas olha só, né, a definição básica de sistema operacional, que ele é um programa que vai ser um intermediário entre o hardware, ou seja, hardware a gente entende como máquina, né? Então vai ser a nossa máquina, vai ser o nosso computador. Esse computador pode ser um notebook, pode ser um desktop, né, um computador de mesa, pode ser até um celular quando a gente fala aí do Android, né? Então é qualquer tipo de computador e esse sistema operacional vai fazer essa camada que a gente está vendo aqui, ó, entre o usuário e o próprio hardware, ou seja, ele vai nos dar uma interface amigável para que a gente possa então operar esse hardware de maneira tranquila. Então ele fornece ao usuário uma maneira, um ambiente conveniente e eficiente para executar os programas em si. Então todos os programas que nós usamos, né, nós utilizamos aí no nosso computador, no nosso celular, tá? Ele vai estar em cima do SO, do sistema operacional. Então, quando a gente pega um aplicativo, quando a gente pega qualquer tipo de programa, ele vai estar aí em cima desse sistema operacional. Outra coisa básica que a gente quer falar são duas funções básicas do SO aqui. Ó. Ele facilita o acesso aos recursos do sistema, tá? Ou seja, quando eu falo do sistema em si, eu tenho ali todo um aparato, eu tenho lá do hardware, né? Eu tenho teclado, eu tenho mouse, eu tenho monitor. Então, além, é claro, da parte da arquitetura básica, que é a CPU, que são as memórias, né? Que são os dispositivos de armazenamento. Então, ele nos dá essa facilidade de acessar esses recursos, e quando eu digo os recursos, eu estou querendo dizer, né, todo o gerenciamento desse hardware, de acessar o teclado de forma fácil, de acessar o mouse de forma fácil, de acessar os nossos arquivos de forma fácil. E ele também compartilha esse recurso de forma organizada e protegida. Ele nos dá essa acessibilidade, vamos falar assim, né? Eu posso compartilhar, por exemplo, uma impressora, eu posso compartilhar arquivos, e aí ele nos dá isso de maneira mais protegida. E aí, depois disso, a gente passou por várias outras, vamos falar, definições, que eu não vou entrar aqui muito em detalhes, porque senão a nossa aula vai ficar muito comprida. Eu gostaria de ir direto já para uma parte mais prática, mas né, a disciplina de SEO tratou aí a parte de gerenciamento de memória, tratou a parte de gerenciar esses recursos em si, de gerenciar arquivos, formas de arquivos, tratou paginação, segmentação, são vários conceitos que faz parte aí da disciplina de sistemas operacionais, mas que teoricamente vou deixar vocês com as aulas lá que estão gravadas da IMES, que fica mais fácil. Mas agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar aqui um outro materialzinho que eu preparei para poder fazer a parte prática. Antes de entrar diretamente nessa parte prática, nós vamos falar um pouquinho aqui da virtualização, tá? Então, olha só, preparei isso aqui, ó. O que são máquinas virtuais? Máquinas virtuais, aqui eu tentei pôr um conceito bem simples para facilitar o entendimento. A gente pode dizer que as máquinas virtuais são computadores virtuais dentro de computador físico, ou seja, eu tenho aqui o meu computador e aí é como se dentro dele tivesse outros computadores, tá certo? Esse desenho aqui eu tento mostrar o seguinte, ó, eu tenho o meu, é como se eu tivesse o meu computador no todo aqui, e ele tivesse vários computadorzinhos dentro dele, né?
Então aqui eu posso ter várias instâncias, cada um com um SO diferente. Né? Quando a gente fala do sistema operacional, a gente tem os sistemas operacionais mais famosos aí. Eu vou colocar aqui o Windows, né, em suas diversas versões, e o Linux também, em suas diversas versões. O Windows eu acredito que todo mundo está bem familiarizado, né? E já o Linux talvez nem tanto, tá certo? Mas então é isso, as máquinas virtuais vão facilitar isso aí para a gente poder ter ao mesmo tempo esses dois tipos de sistemas dentro das máquinas. Olha só, então aqui, ó, conceitualmente, a virtualização é a simulação de uma plataforma de hardware, ou seja, quando eu vou virtualizar um SO, ali dentro é como se eu tivesse todo o meu hardware, tá? Aí eu vou ter ali o meu sistema operacional em cima, e aí eu posso, né, na hora de fazer essa virtualização, eu posso escolher quantas CPUs eu vou ter na minha máquina virtual, quanto de memória eu vou ter, quanto de armazenamento eu vou ter. É claro que a minha máquina física precisa ter esse espaço, é como se ela vai me emprestar esse espaço, tá certo? Então eu tenho que ter esse espaço, vamos dizer assim, sobrando na minha máquina física para que eu então possa virtualizar um sistema operacional e pegar isso emprestado lá do computador físico. Então, se eu quero, por exemplo, ter duas virtualizações, uma virtualização do Linux com o sistema Linux e outra com o sistema Windows, eu preciso ter na minha máquina física memória, armazenamento e CPU disponível para que me seja emprestado para essas duas máquinas, principalmente se elas forem rodar simultaneamente, tá? Outra característica dela aqui, ó, é uma forma de esconder as características físicas de uma plataforma computacional, né? Porque ele me mostra só o hardware virtual. Quando eu estou vendo ali a máquina virtualizada, eu vou enxergar só o que foi definido para mim. Quanto de memória me foi definido, quanto de CPU, mas eu não enxergo o real, o que eu tenho de valor real na minha máquina física. É claro que se eu tiver o acesso à máquina física, ao sistema principal dela, eu vou conseguir ver isso. Né? Mas quando eu estou ali operando, né, trabalhando dentro daquele SO virtualizado, eu não vou ter isso aí. A gente vai entender isso aqui na prática. E cada SO, né, vai se comportar como uma máquina física separada, e os SOs não sabem quem está compartilhando o mesmo hardware. Né? Eu acho que tem um desenhozinho aqui que vai ficar interessante, olha só. Aqui para mostrar mais ou menos a arquitetura de como é que funciona essa máquina virtual. Ó. Eu tenho aqui o meu computador físico, e aí eu vou instalar um software de virtualização. E aí em cima do software eu vou instalar minhas máquinas virtuais. Tá? Entenda que cada máquina virtual dessa é como se fosse um SO. Aqui, ó, no outro desenho aqui do lado, ó, eu fui lá e instalei um software de virtualização. Qual? O VMware. É um tipo de software de virtualização usado aí no mercado frequentemente por vários utilizadores de máquinas virtuais. Tá certo? Então, fui lá, instalou o VMware, e em cima dele instalou um Linux e um Windows. Tá certo? Então, aqui, ó, é um esqueminha bem fácil da gente entender. Tá? E aqui, nesse outro desenho, eu vou mostrar uma outra arquitetura. Tá? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um computador que vai ter um SO instalado, tá? Vai ser exatamente o caso que nós vamos fazer aqui. Eu vou ter aqui o meu computador que eu estou usando até para dar aula aqui para vocês. Eu tenho aqui um notebook e esse notebook meu está com o Windows instalado, beleza? Está com o Windows 11, no meu caso. E aí, eu vou instalar um software de virtualização em cima do Windows. Então, eu vou instalar aqui um outro software. E vai ser esse aqui, ó, vai ser o VirtualBox. Eu vou mostrar para vocês a instalação dele, tudo certinho. Quando eu termino a instalação, depois de instalado o VirtualBox, aí em cima do VirtualBox eu vou ter minhas máquinas virtuais. Então, aqui nesse desenho está falando, ó, em cima do VirtualBox eu vou ter um Linux e um Windows. E aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o Microsoft Office, que é um aplicativo que está instalado em cima do meu Windows, que está direto na máquina real. Mas aqui, ó, em cima do VirtualBox, eu vou ter uma instância do Windows e uma instância do Linux. E aí, dentro desses SOs aqui que estão no ambiente virtualizado, eu posso ter meus diversos programas. Tá
tá certo? Então, só para a gente entender como é que vai ficar a nossa arquitetura aqui, como é que ela vai ser mostrada. E ainda mais um pouquinho aqui com o desenho, né? Eu vou ter então, no caso, ó, como é que eu vou ter? Eu vou ter lá a minha máquina, minha camada física de hardware, que seria o meu computador. Então, meu computador tem o quê? Meu computador tem processador, meu computador tem disquete, nem não, né? A gente pôs isso aqui, mas nem se usa mais disquete, né? Mas ele tem disco rígido, ele tem seus periféricos, né? Então, meu computador tem o hardware físico dele. Depois, o meu computador tem meu SO, que no caso seria o meu Windows. Em cima do meu SO, eu vou ter aqui meu software de máquina virtual. Vai ser o VirtualBox, tá? Meu software de máquina virtual. E depois eu vou criar minhas máquinas virtuais em cima dele, né? E aí, ó, eu posso ter um Windows 11, um Windows 10, um Linux versão Ubuntu, outro Linux versão Kali. Então, né, eu posso ter diversos SOs. Para ter esses diversos, basta que eu tenha disponibilidade de hardware para me fornecer esse serviço. Tá? E aqui, nesse slide aqui, eu estou mostrando quais são os principais virtualizadores que o mercado disponibiliza para a gente hoje. Tá certo? Então, olha só, eu tenho aí alguns virtualizadores, né? O VirtualBox, que é da Oracle, eu tenho o VMware Workstation, que é um outro software de virtualização, eu tenho o VMware Fusion, outro software de virtualização, eu tenho o Hyper-V, que é o virtualizador da Microsoft, tá certo? Então eu tenho diversos tipos de virtualizador. No nosso exemplo, nós vamos utilizar aqui o VirtualBox, tá certo? Então vamos lá, para a primeira parte da nossa prática, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar, primeiramente, vamos baixar o VirtualBox e depois baixar. Nossa, ficou errado isso aqui, hein? Só um minutinho, que isso aqui a gente tem que fazer ao vivo. Vamos corrigir isso aqui, ó, ISO. Assim, ó, deixa eu só corrigir isso aqui que ficou errado essa palavra, tá? É ISO, não é isso. Mas você deve ser o corretor que causou isso aí. Mas vamos lá, voltando aqui, ó. Vou baixar o VirtualBox e ainda tá vendo? O corretor está tentando corrigir aqui a palavra, por isso que e aí agora consertou. Tá vendo? É o dígito correto, mas ele tenta corrigir. Então, olha só. E aí ele vai, a gente vai baixar também uma ISO. O que é essa ISO do Ubuntu? O Ubuntu é o sistema operacional Linux, que nós vamos fazer de exemplo aqui. E a ISO é como se você baixasse a instalação dele em forma de um arquivo. E aí esse VirtualBox pode ler, né, essa ISO. Então, olha só, vou fazer o seguinte, vamos fazer aqui e mostrar, né? Eu vou abrir aqui a internet, deixa eu abrir aqui para vocês, olha só, aqui está o meu browser, meu navegador, tá? Então aqui, ó, eu vou acessar o portal do VirtualBox, já está até aqui, ó. Esse aqui é o portal do VirtualBox, estou fazendo aqui agora, nesse momento. Vou clicar aqui, ó, Download VirtualBox 7.0, que é o que está a versão que disponível lá para a gente fazer download. Eu posso escolher aqui, ó, quais as plataformas, né? Qual o pacote de qual plataforma eu vou utilizar. Ó, ele tem para Windows, ele tem para macOS, ele tem para distribuições, para diversas distribuições Linux, tem para Solaris, né? Que é um outro tipo de sistema operacional. Então eu vou aqui, escolho, né? E depois eu ainda posso pegar aqui um checksum, né? No formato MD5 ou no formato SHA, né? Para conferir se o download está correto. Mas aqui eu sei que está correto, tá? A gente vem aqui, ó, no Windows, que é o meu caso, e ele já está fazendo o download da minha máquina virtual. Ó. Aqui em cima ele já está me mostrando que ele está baixando isso aí, tá certo? Está mostrando que ele está baixando. Então, ele fez o que? Só para pegar outra. Aqui, deixa eu compartilhar com vocês uma outra tela minha aqui. Então, deixa eu ver aqui, ó, olha só. Aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Olha aqui, ó. Então ele baixou, eu já tinha baixado antes, mas ele acabou de baixar aqui o VirtualBox para mim, né? Então, depois de baixar o VirtualBox é só instalar o VirtualBox. Depois que eu fiz a instalação, né? Que para instalar é muito simples, eu vou clicar aqui em cima dele, ó. Ele vai
iniciar então a descompactação desse, né? Aqui, ó. Deixa eu só tentar para mostrar para vocês. Ó, ele vai iniciar a descompactação aqui desse arquivo. Aqui é simplesmente next, next, next. Ele vai instalar o VirtualBox. Não tem muito segredo aqui não, tá? Você vai clicando e vai instalar o VirtualBox na sua máquina. Depois que foi finalizado, que você terminou a instalação, né? Você tá lá e ele vai gerar então um ícone para você do VirtualBox. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, deixa eu minimizar essa telinha aqui, peraí, ó. Aí ele gera esse ícone aqui, ó. Tá certo? Se eu clicar dentro do VirtualBox, depois que eu instalei, ele já me abre essa outra telinha. Essa telinha aqui, ó, já é o meu VirtualBox rodando. Porém, né, então quer dizer, eu instalei o meu virtualizador. O virtualizador está aqui já na minha máquina, está instalado, porém, eu ainda não subi nenhum SO. Agora, vamos para a segunda etapa, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Olha só, aqui eu disse para vocês que a gente vai baixar o VirtualBox e a ISO do Ubuntu também. Tá? Então a primeira etapa foi essa. Ó. Eu fui, baixei o VirtualBox e instalei o VirtualBox. Nossa segunda etapa vai ser aqui. Ó. Eu vou baixar a ISO do Ubuntu. Para isso eu vou no próprio site do Ubuntu. Tá? Eu vou abrir aqui. Olha só, que já tenho aqui já, ó. Eu vou entrar nesse endereço, ubuntu.com/download. Aí ele vai abrir para mim esse site, ó, vou até atualizar aqui, ó. Ó, tá vendo? Acabou de mostrar nesse exato momento. Então aqui ele me dá, né, a opção de fazer o download. E me dá aqui, ó, diversos tipos de download. Download para desktop, download para servidor, né? Aqui flavors, né, são sabores, né? Vamos falar assim, diferentes sabores aí, downloads para cloud, download em versão core. O que é core? Core é quando nós temos um sistema operacional apenas com a interface texto, tá? Só aquela tela preta e mais nada, né? Acho que vocês já devem. Então eu posso, por exemplo, vir fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Quando eu venho numa tela nesse estilo aqui, ó, isso aqui eu estou no prompt de comando aqui do meu caso, do meu SO que eu tenho, que é o Windows, ó. Tá vendo? Tem apenas uma tela preta. Aqui quando a gente sabe operacionar aqui, ou usar aqui através de comandos, ó, eu posso vir aqui, ó, dar comandos, tá vendo? Ó, e eu vou fazendo as operações que eu quero. Eu quero entrar na pasta users. Então aqui, ó, eu posso, então, quando eu digo que eu tenho um SO na versão core, significa que é um SO que só tem essa tela preta, apenas o prompt de comando, e eu preciso fazer tudo através disso aqui. Tudo através dos prompts de comando. Beleza? Mas vamos lá, nós vamos fazer o download dessa versão aqui, ó, né? Do Ubuntu Desktop. Só basta clicar aqui e automaticamente ele já começa. Eu vou escolher aqui, ó, download 2404, tá? Vou escolher aqui essa aqui, versão para download. Eu clico aqui e automaticamente ele vai, né, começar o meu download. Olha lá, ó, já está fazendo, ó. Então tá aqui fazendo o meu download. Eu vou até bloquear esse download aqui, porque na realidade eu já fiz, né? Eu vou agora mostrar para vocês aqui, ó, na minha pasta download, tá vendo aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, Ubuntu tal, tá vendo? É a minha ISO que eu fiz download, tá? Vendo? É um arquivo bem grande, tá? Um arquivo aí de aproximadamente 6 GB, tá certo? Então, e eu vou pegar isso e guardar em algum lugar, tá? No meu caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Como o meu HD aqui, meu Drive C não tem muito espaço, eu criei aqui, ó, já mostrando para vocês, eu criei aqui uma pasta que eu chamei de ISO, e aqui eu vou colocando minhas ISOs, tá certo? Inclusive eu vou até apagar essa outra ISO da pasta download aqui, para não ficar consumindo tanto espaço meu aqui. Tá? Então eu fui lá, criei uma pasta ISO e coloquei aqui dentro. Outro detalhe, gente, minhas máquinas virtuais,
eu criei uma outra pasta aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu chamei de máquinas virtuais. É o seguinte, ó, a pasta tá vazia, de propósito eu deixei ela aqui. Para quê? Porque quando eu for subir a máquina virtual, ele vai precisar de um lugar para subir essa máquina, de um espaço, tá? E aí eu optei por usar, né, essa pasta aqui que está no meu Drive D, porque o meu computador, vocês vão ver, ó, o Drive C dele quase não tem nada de espaço. O meu grande espaço está aqui no meu Drive D. Então, por isso que eu estou usando aqui tudo isso no Drive D. Tá? Sempre que eu vou usar uma máquina virtual, então eu sempre jogo para o Drive D. Beleza, então ó, fizemos o quê? Baixamos o VirtualBox e instalamos. Agora baixamos a ISO do nosso SO. E aí vamos para a prática. Então, ó, voltando aqui, o nosso virtualizador, que é o VirtualBox, né, da Oracle, está aqui. Já está aqui aberto. A gente, né, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou instalar um novo SO aqui. Olha o tanto que é fácil. Vou clicar nesse botãozinho novo aqui, ó. Clicar nesse botãozinho novo. Aí, aqui, ó, a interface dele está em português, tá? Tá bem facinho de usar, tá? Nome aqui eu vou colocar Ubuntu. Vou botar em maiúsculo aqui. Mas isso aqui é opcional, tá? Assim, vocês podem pôr o nome aqui. Aqui, ó, a pasta. Essa pasta seria é o seguinte, onde é que ele vai instalar essa máquina virtual? Né? Ele vai instalar através da ISO, mas de onde que ele vai buscar essa máquina? Onde que ele vai gerar isso? Lembra que eu falei que eu tenho um espaço lá no meu computador? Ele dá uma sugestão. C users, né, Flávio aqui deu essa sugestão, mas eu vou trocar isso. Por quê? Porque meu C não tem muito espaço e eu posso correr o risco de ficar sem espaço. Então eu vou aqui no Drive D, no meu caso eu vou jogar na pasta máquinas virtuais. E aí ele me pergunta onde é que está a minha pasta ISO, onde é que está a minha imagem? Bom, vamos lá, ó. Eu vou vir aqui, ó, e vou buscar minha ISO. Ele está, no meu caso, ó, eu já tinha vindo, copiado, eu mostrei para vocês, ó, aqui no D, na pasta ISO, tem o ISO que eu baixei, ó, do Ubuntu. Clico no abrir, aí tá lá. Olha só. Então, ele vai fazer o que, ó? Ele vai vir, né? E aqui ele já montou uma parte para mim, ó. E ele me dá até um resumão aqui, ó. Tipo de SO detectado, Ubuntu, esse SO só pode ser instalado de forma desassistida. Né? A instalação será iniciada assim que esse assistente for fechado. Então, ele só pode ser instalado de forma desassistida. Então, eu vou só, né? Então, tá, me avisou, então não posso fazer isso aqui, ó. Pular, ele fala para ser instalado, só pode ser instalado de forma desassistida. Beleza, vou clicar no botão próximo. Aí, ele me dá algumas configurações aqui, ó. Usuário e senha do VirtualBox, o nome do meu servidor, o nome do domínio, que não preciso preocupar. Aqui, ó, a senha, eu vou até desse usuário, eu vou colocar uma outra senha que eu uso aqui. Vou pôr assim, 123 @mudar. Só para, falei uma coisa, escrevi outra, né? @mudar. É uma senha que às vezes eu uso aqui no meu dia a dia. Sempre que eu quero criar uma senha que tenha os caracteres devidos e peço para depois ser mudado. 123 @mudar. Eu vou clicar no botão próximo aqui. Aqui, ó, ele vai me perguntar quanto de memória eu vou usar. Lembra que eu falei, né? Ele vai agora pegar emprestado do meu hardware. Ele vai aqui, ó, né? Ele vai olhar para o meu hardware e ver quanto de memória ele vai usar. Vou deixar aqui a sugestão. Ele está pegando, então, 2 GB de memória, né? Meu computador, a gente pode vir aqui no gerenciador de tarefas, né, do Windows e ver aqui, ó, ele tem aqui de memória. Olha só, ele tem de memória 8 GB. Tá bem lotado, tá usando muita coisa, que eu tô com muita coisa aberta, né? Mas eu vou dizer aqui para ele que eu vou pegar 2 GB para usar nessa máquina virtual. E aqui processador, ó, aqui é 12 CPUs, ele está perguntando quantas CPUs eu vou usar para esse SO que eu estou instalando. No caso, eu vou deixar uma só para não consumir meus processadores. Clico no botão próximo. Aí ele vai falar assim, ó, criar um novo disco rígido virtual. Ele me dá aqui, ó, uma sugestão. Ele vai criar o disco rígido, né? Que é como se fosse o HD,
só que de forma virtual, ou seja, vai pegar emprestado no meu HD e vai criar aqui um disco rígido virtual para mim, né? Aqui eu vou dizer então que ele vai, esse disco rígido vai ser de 25 GB, eu posso até trocar aqui, ó, passar para 20. Eu vou deixar a sugestão que ele me deu de 25 GB, que eu vou só fazer essa instalação para demonstrar para vocês, né? Clico aqui no botão próximo e aqui está o sumário, né? Tudo que eu falei, pedi para ele fazer. Então ele vai instalar uma máquina virtual com o nome de Ubuntu, aonde é que vai ficar essa pasta dessa máquina virtual, ó, lá no máquina virtuais de Ubuntu. Então eu vou até abrir aqui, ó. Ele vai então instalar dentro dessa pasta aqui, ó. Ele já até criou, tá vendo? Então aqui tá vazio ainda, ó. Mas ele vai jogar aqui dentro dessa pasta Ubuntu, que está na pasta máquinas virtuais, toda a configuração desse SO, todo o espaço que ele necessita, né? Tipo de sistema operacional, que é um sistema convidado. Aqui a instalação desassistida, como ele pediu. O hardware que eu selecionei, né? 2048 de memória, um processador, habilitar FI eu deixei falso, tamanho do meu disco rígido. E eu clico em finalizar. Bom, gente, aí olha só o que acontece. Quando eu cliquei em finalizar, ele já automaticamente ele já tenta ligar a minha máquina virtual. Ele já começou aqui, ó, o primeiro passo para criar, né? Então eu vou tentar até, olha só, vou tentar aqui, ó. Começou na instalação da minha máquina virtual, tá? Então, olha só, ele já está fazendo algumas coisinhas aqui, já fazendo a instalação do SO. Isso aqui é como se eu estivesse instalando o Windows da máquina, só que aqui é o Linux, né? Desculpa, é o Linux, né? Mas na versão Ubuntu. Como eu disse, né, a gente tem diversas versões. Nossa, deu um erro aqui, hein? Ele detectou um problema. Vamos ver aqui se a gente consegue resolver esse probleminha, né? Às vezes esse problema pode ter acontecido por conta de eu não ter o espaço devido de memória, tá? E ele não está suportando aqui. Deixa eu só, vou interromper um pouco a gravação, mas depois a gente retorna, tá? E aí eu vou tentar resolver isso aqui. Aí a gente já retorna.